Oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Sabrina. Meu nome é Ana Letícia. Nós somos alunos do curso de Ciências Biológicas. Atualmente somos integrantes do grupo PET Biologia, da Universidade Federal do Maranhão, e hoje nós iremos apresentar um seminário de título de Migração de Morcegos. É você! Eu sou o Batman. Vou falar um pouco para vocês sobre o histórico e as características gerais dos morcegos. Bem, eles pertencem à ordem Chiroptera e representam um dos grupos de mamíferos mais diversificados do mundo, ficando em segundo lugar apenas para o grupo dos roedores. A sua distribuição geográfica ocorre por quase todas as regiões do mundo, exceto em regiões extremamente frias, ou seja, nas regiões de polo do nosso planeta. Os morcegos eles possuem uma preferência por áreas de florestas tropicais, e essa peculiaridade implica diretamente na dificuldade de descrever a sua ancestralidade, visto que o clima das florestas tropicais, úmido, junto com o fator do esqueleto dos morcegos ser simples e tão delicado, é desfavorável a um registro de fossilização. Bem, esses morcegos eles possuem hábitos noturnos e apesar do que muita gente acha, eles não são completamente cegos. Eles apenas possuem uma visão adaptada. Entretanto, apesar disso, eles desenvolveram um sistema de adaptação que é chamado de ecolocalização ou também vocalização. Através desse sentido de direcionamento, eles são capazes de emitir ondas que, ao rebaterem e chicotearem no meio ambiente que eles estão, é capaz de dizer a direção correta e a distância em que eles se encontram dos objetos. E isso é muito legal porque ajuda eles durante a noite, durante as caçadas, tanto na busca pelo pólen quanto na busca pelas frutas, e os impedem de topar em qualquer obstáculo que possa estar no meio do seu caminho. A alimentação dos morcegos ela é composta por uma dieta rica e variada de alimentos. Eles podem se alimentar tanto de frutos, de pólens, como de pequenos vertebrados e até mesmo sangue. E apesar do que é representado nas grandes telas de TV, ou então em algumas lendas famosas, como o do Cão de Drácula, ele que vive exclusivamente de sangue, apenas 3 espécies atualmente são conhecidas como morcegos vampiros. O resto das espécies de morcegos, todas elas são consideradas frugívoras. Bem, além dessa capacidade de desempenhar um importante papel como agentes polinizadores, eles também são dispersores de sementes ao redor do mundo e principalmente nas regiões tropicais aqui do nosso país. No Brasil, diversas espécies de morcegos, elas visitam os biomas do Cerrado e da Caatinga, como por exemplo o morcego chamado morcego beija-flor. Ele é o principal agente polinizador de frutos como a bananeira, o piquiseiro, além também de visitar cactáceas que ficam no interior da Caatinga, que são chamadas popularmente conhecidas por nós como xique-xique. Essas plantas e cactáceas, todas elas possuem flores claras que se abrem ao entardecer da noite. E todas elas também apresentam um odor bastante característico que é capaz de guiar os morcegos até elas. Elas trazem consigo um rastro de localização, uma facilidade dos morcegos chegarem até elas. E esse tipo de interação é chamada de quireptorofilia, que são as plantas que são exclusivamente polinizadas por morcegos. A gente sabe um pouco sobre características e históricos dos morcegos, a gente precisa entender um pouco sobre migração para entender um pouco sobre esse movimento migratório de morcegos. De uma maneira geral, né, a gente sabe que migração é fundamental, tanto no mundo animal quanto nas questões sociais. E de uma maneira bem generalista, a gente pode definir migração como sendo o deslocamento de algo ou alguém para determinado local em condições que as favoreçam ou não. E dentro desse conceito, a gente tem dois exemplos que são tanto aplicados para questões sociais quanto questões do mundo animal, que é a migração espontânea e a migração forçada.
Para entender um pouco sobre migração espontânea, a gente pode citar um exemplo social que é bem comum, que é a questão do êxodo rural, que é o deslocamento de pessoas que estão morando na zona rural e se mudam para a zona urbana em busca de questões de empreendedorismo, expansão de comércio ou mesmo qualidade de vida. Isso mostra que é uma migração espontânea, voluntária e que ela traz benefícios para quem está migrando, diferente da migração forçada, que a gente pode citar como exemplo a migração diáspora, que foi a questão da escravidão colonial, onde pessoas saem de determinado local involuntariamente ou forçadamente e vão para outro local que não necessariamente vai ter benefícios para elas. Geralmente essas motivações aplicadas a um contexto social está relacionada a guerras, escravidão e trabalho escravo. Já no mundo animal, quando a gente estreita esse conceito de imigração, a gente fala muito em movimentos sazonais, né? E geralmente esse movimento sazonal, ele é bidirecional e ele trata basicamente de o deslocamento de um habitat para outro, tanto em busca de condições climáticas mais favoráveis ou até mesmo desfavoráveis, ou questões de busca por alimentos ou até mesmo questões de acasalamento. Esse tipo de movimento sazonal ele é bem mais comum em peixes e pássaros e bem menos comum em répteis e mamíferos. Não que seja inexistente, mas é bem mais fácil entender e ver na prática questões migratórias de peixes e pássaros. Quando a gente estreita bem mais ainda esse conceito de migração e traz para o mundo dos vertebrados voadores, a gente tem a comparação sempre de pássaros e morcegos. E a gente sempre cai no erro de pensar que esse tipo de migração é bem semelhante por serem vertebrados voadores. Porém, tem as suas diferenças. Os pássaros eles percorrem maiores distâncias, tanto questões de migrações intercontinentais, e já os morcegos eles percorrem geralmente distâncias menores. Esses movimentos são mais sazonais e a sua distância não ultrapassa às vezes 2.000 quilômetros. Porém, esse tipo de migração, esses movimentos sazonais, eles têm, além dos seus benefícios, eles têm os seus riscos, como riscos para a conservação, riscos para parques eólicos e riscos para doenças, como reservatórios de doenças. Não só riscos para a população, como riscos para os morcegos em si. Para entender sobre os motores ecológicos e evolutivos da migração de morcegos, nós devemos nos fazer uma pergunta bem simples: por que os morcegos migram? Bem, sabemos que as alterações nas mudanças climáticas são um fator primordial que impulsiona a migração de morcegos, seguindo da escassez de alimento e a procura por parceiros sexuais. Diferente de grandes outras espécies que possuem essa característica de migração, os morcegos eles possuem uma adaptação diferencial. Eles possuem a capacidade de hibernar. E isso faz com que eles consigam suportar as mudanças bruscas de temperatura, suportando climas até mais frios. Entretanto, apesar dessa incrível adaptação, só ela por si só não é capaz de garantir a sobrevivência dos morcegos, forçando eles a migrarem. Bem, como evolutivamente a maioria das espécies elas surgiram e habitam até hoje, em sua grande maioria, nos trópicos dos planetas, os morcegos eles não enfrentam problemas em relação ao clima e tampouco com recursos alimentares e parceiros sexuais, o que os tornam sedentários. E assim, eles não apresentam uma capacidade, eles não apresentam uma vontade de migrar. Eles não possuem essa necessidade adaptativa migratória, fazendo assim com que essa característica ela possa desaparecer e reaparecer dentro de algumas gerações. Atualmente, a maior dúvida quanto à migração é se existe alguma pré-determinação genética que instrua a migração dos morcegos. Infelizmente, mesmo com os avanços das pesquisas, nós ainda não conseguimos chegar em nenhum resultado comprobatório. Agora que a gente entende um pouco sobre mecanismos ecológicos, motores e evolutivos, a gente precisa entender como é a preparação e o desempenho dos morcegos durante esse processo migratório.
E não, diferente do que a gente vê nas telinhas, nos cinemas, os morcegos não são igual o Batman, que usa o seu Batmóvel para migrar e atendem ao chamado da sociedade. Não é bem assim. Na real, existem poucos estudos acerca desses movimentos migratórios dos morcegos. É muito importante entender questões fisiológicas e questões bioquímicas para entender como é esse desempenho e como se dá esse movimento migracional. Porém, existe um maior número de estudos relacionados às questões de migração de pássaros, que, apesar de pássaros e morcegos serem taxonomicamente diferentes, ambos são vertebrados endotérmicos capazes de voar e acabam gerando diversos estudos comparativos entre hábitos de pássaros e morcegos. Dentre algumas semelhanças entre esses hábitos migratórios de pássaros e morcegos, podemos citar três. A primeira é a hiperfagia, que é um processo pré-migracional que trata-se basicamente da ingestão excessiva de alimentos a fim de acumular gordura corporal. Isso não foi efetivamente comprovado em todos os morcegos, é um hábito muito mais encontrado em pássaros, porém a espécie T. brasiliensis ela é hiperfágica antes das migrações de outono e primavera na tentativa de acúmulo de gordura. E esse hábito pré-migratório está bem ligado à segunda semelhança, que é a gordura como fonte exclusiva de combustível. Os pássaros que apresentam hiperfagia e têm esse acúmulo de gordura corporal, que representa cerca de 50% da massa total corporal, tem esse hábito e já foi comprovado em algumas espécies de morcegos migratórios, porém nem em todas as espécies. O que nos leva também à terceira semelhança, que é a questão de as altas taxas de absorção passivas de nutrientes no intestino, onde essa absorção durante o voo migracional resulta na adaptação para redução de massa, para que o voo durante o processo de migração seja mais eficiente. De novo, todas essas semelhanças foram comparadas com alguns morcegos, porém não é algo que se pode dizer que é universal em todas as espécies. Então, a gente deve estar se perguntando agora, vocês aí, quer dizer que eu posso utilizar os dados realizados com estudos migratórios de aves, de morcegos, de pássaros, para deduzir o comportamento migracional dos morcegos? Posso fazer essa comparação? E a resposta é clara que não. O morcego, ele é um ser único, mas a gente ainda não está preparado para essa conversa. E é bem questões mesmo estatísticas. Existem cerca de 1.200 espécies de morcegos, segundo o levantamento de 2018, e dentro dessa gama de espécies, nem todas são migratórias. E dentro desse grupo de morcegos migratórios, ainda existem subdivisões de grandes diferenças comportamentais e taxonômicas desses morcegos migratórios. E quanto a essa variação de comportamento entre morcegos migratórios, não foi possível estudar toda a gama de comportamentos de todos os morcegos que migram, mas muito se é falado em questões de morcegos de zonas temperadas e de zonas tropicais. Quando a gente fala de morcegos de zonas temperadas, a gente fala muito em migração e hibernação, na tentativa de evitar habitats desfavoráveis durante a estação do inverno. E dentro desse grupo de morcegos temperados, existem três subdivisões de hábitos, né, padrões de comportamentos diferentes, sendo os morcegos que hibernam, que geralmente eles são sedentários, chamados morcegos sedentários, e geralmente percorrem distâncias mínimas de 50 quilômetros, no máximo 100. Tem também os morcegos que percorrem de 100 a 500 quilômetros, geralmente em busca de alimentos, e morcegos que percorrem distâncias maiores, de até 1.000 quilômetros, entre 500 e 1.000 quilômetros. E já quando a gente fala de morcegos tropicais, diferente dos morcegos de zonas temperadas, que é comum, é corriqueira a migração, eles geralmente encontram um alimento ali disposto naquele local. Então, a migração deles é relativamente curta, né, em comparação aos morcegos de zonas temperadas, e exibem padrões de comportamentos diferentes. Quando um morcego de zona tropical migra, ele tem duas motivações, tanto escassez de alimento quanto questões de acasalamento. O que mostra que, mesmo dentro de subgrupos de morcegos migratórios, nós percebemos diferentes tipos de padrão de voo e de migração.
E quais são as consequências genéticas, populacionais e ecológicas que a migração de morcegos enfrenta atualmente? Bem, sabemos que as consequências do aquecimento global e o desmatamento em massa ela é um dos grandes fatores que impactam na nossa perda de biodiversidade no mundo. E isso inclui a perda de diversas espécies de morcegos. Essa problemática ela infere na distribuição e sobrevivência desses animais. A exemplo disso, nós podemos citar o morcego arborícola grande, que possui uma baixa estrutura populacional. Isso quer dizer que ele possui uma baixa variabilidade genética devido à sua alta taxa de dispersão. Como esperado, algumas espécies migratórias elas tendem a ter populações menos estruturadas geneticamente, devido ao acasalamento fora das áreas de reprodução e de movimentos a longas distâncias também. Diferente das espécies sedentárias, essas agrupadas normalmente em áreas tropicais, elas tendem a ser um grupo mais diferenciado. Entretanto, em relação às consequências ecológicas, a migração de morcegos ela é um recurso importantíssimo quando falamos sobre equilíbrio ambiental e reflorestamento, porque além de exercer um importantíssimo papel como polinizadores, eles também são responsáveis pelo controle biológico de insetos, roedores e pequenos anfíbios e peixes, beneficiando economicamente alguns produtores rurais e a população em geral, com a redução no uso de agrotóxicos e alguns pesticidas que são normalmente aplicados nos alimentos. Além de que sua migração e colonização também auxilia na recuperação de algumas regiões degradadas e algumas áreas que, querendo ou não, por ação do homem, são fragmentadas. E já que a gente entendeu um pouco mais sobre a migração, a gente vai entender como a migração pode influenciar na questão de morcegos como reservatórios de doenças. Diante de todo o cenário que a gente está vivendo, de pandemia, coronavírus, os morcegos entraram em bastante enfoque quanto à questão de reservatórios de doenças. Infelizmente, os dados que a gente tem atualmente, dados globais, não são tão otimistas. Atualmente, até a data desse vídeo, que é 9 de fevereiro de 2021, o mundo inteiro soma cerca de 106.862.101 casos confirmados e 2.338.004 mortes registradas em todo o mundo. E essa não é a primeira vez que os morcegos aparecem como principais vilões de epidemias registradas. No começo do século, nos anos 2000, teve a síndrome respiratória aguda grave, conhecida como SARS, que teve 8.000 casos, registro de 8.000 casos confirmados e 800 mortes. Também teve, 10 anos depois, a síndrome respiratória do Oriente Médio, conhecida como MERS, que apesar de ter tido bem menos casos, cerca de 2.500, ela foi bem mais letal que a SARS, onde teve 850 mortes registradas. 9 anos depois, quase 10, no final de 2019, infelizmente a gente teve a notícia de mais uma doença respiratória que teve morcego como protagonista, que foi a doença respiratória aguda Covid-19, que atualmente soma 106.862.101 casos confirmados e 2.338.004 mortes registradas. E não só essas síndromes respiratórias, como outros tipos de vírus são transmitidos e reservados dentro dos morcegos. A gente sabe que os morcegos eles têm diversos vírus reservados dentro do seu organismo, porém ainda não é dado o devido, digamos, papel de destaque para outros seres, como aves, primatas, que também guardam esse vírus, porém os morcegos acabam sendo os principais vilões de grandes doenças e surtos epidemiológicos, como é o caso do ebola, que foi encontrado em pteropodídeos africanos, a questão do vírus Endra, que foi encontrado em pterópodes na Austrália,
e o Nipa, que também foi encontrado em Pteropus, só que no sul e sudeste da Ásia, bem como o SARS, que foi citado, encontrado nos anos 2000, que foi registrado em Rhinolopus, na Eurásia. E existe, né, uma teoria de cientistas chineses, que foi postulada em 2018, de como os morcegos são principais reservatórios de doenças. Eles afirmam que, durante o voo, os morcegos necessitam de uma geração de energia maior, suficiente para alcançarem esse voo. E acontece que as células dos morcegos se rompem e acabam liberando fragmentos de DNA. Em um sistema imune, né, de nós mamíferos, normalmente seria que o nosso sistema atacasse esse DNA e o degradasse. Porém, os cientistas afirmam que o invasor, né, no caso do DNA do vírus, o organismo, o sistema imune dos morcegos não reconhece como sendo invasor e apenas um fragmento de DNA qualquer, e acaba que ele não atua como ele deveria atuar efetivamente em um organismo. Ele não vai degradar aquele material genético exógeno. Ele acha que é um fragmento de DNA qualquer presente no organismo apenas a fim de levantar voo do morcego. E como isso ocorre? Como esses vírus saem, essas doenças saem dos morcegos e vão para a gente? Existem diversos tipos de meios que isso ocorre e a gente sempre culpa os morcegos por isso. Porém, a total culpa é da sociedade. Através de invasão do habitat desses animais, não só morcegos, como diversos outros tipos de animais que reservam doenças, através de processo de urbanização, desmatamento, caça, acaba trazendo essas doenças para a sociedade, bem como a questão do comércio, que foi registrado no começo da pandemia, que o primeiro registro foi no mercado de Wuhan e tudo mais, a questão migratória, que é que a gente vai retratar, e a questão de alimentação, como a sociedade se alimenta desses animais de maneira incorreta. E o que a migração tem a ver com essas dispersões de semente? Nós sabemos, já trabalhamos aqui nessa apresentação, que eles são geograficamente abrangentes, como foi o caso do surto do vírus da raiva na Europa, que foram através de longas rotas de migração de espécies de morcego. Como o movimento migratório de morcegos são através de colônias, às vezes essas colônias elas se encontram e acabam gerando diversas variantes do vírus. É como se uma colônia de morcegos estivesse vindo da área B e a outra da área C. E ao se encontrarem, elas podem acabar gerando diversos tipos de variantes de vírus, que é o que a gente está encontrando basicamente hoje na pandemia atual, diversas variantes. Porém, não necessariamente surge uma variante de um vírus só porque morcegos migraram. Jamais. Além do mais, que eles têm um potencial de transmissão sazonal muito alto, que é a mesma questão de distribuição geográfica. Um morcego vai da zona A para a zona B, e da zona B sai outra colônia de morcego para a zona C, e da zona C para a zona D sai outro tipo de colônia, e assim vai se espalhando diversos surtos epidêmicos. Além que a gente não pode deixar de citar a questão da migração forçada. Tanto a questão de tráfico de animais, venda no comércio de animais, alimentação, que podem gerar, não deixa de ser um tipo de migração, porém forçada, que podem gerar surtos epidêmicos. Mas é sempre importante lembrar que o morcego ele não tem culpa. Infelizmente, devido a esses dados, morcegos vêm sofrendo cada vez mais caças, mortes, pessoas matam os morcegos por acharem que eles são vilões e vão morder eles, tirar o sangue deles, e não. Os morcegos eles só querem comer as frutinhas dele e migrar por aí. E apesar de que eles sejam considerados reservatórios de diversos tipos de doença, nós não devemos esquecer sobre os benefícios que eles também apresentam, tanto para o nosso ecossistema quanto para nós, uma população em geral. Eles são elos móveis entre os habitats e ecossistemas geograficamente separados, além de apresentarem um movimento de energia e nutrientes entre os ecossistemas. Eles também apresentam um controle de insetos, além de serem disseminadores de pólen, sementes e patógenos. E também vale lembrar que, devido ao estilo de vida móvel desses morcegos, eles necessitam de
alguns atendimentos especiais que devem ser tratados a nível tanto nacional quanto internacional. Embora às vezes eles abriguem questões de patógenos, reservatórios de doenças, seus atributos positivos superam os atributos negativos e deve-se ser feito o aumento da conscientização do público em geral para que haja conservação desses organismos, os morcegos. Essas foram algumas referências utilizadas no nosso trabalho. A gente recomenda muito a leitura desses 3 artigos para entender um pouco melhor das questões migratórias e de reservatórios de doenças desses morcegos. E a gente agradece muito a atenção de vocês. Então, da próxima vez que vocês olharem morcego, não matem eles, porque eles não são os vilões. E a gente se encontra até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!